Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é interessante, o falso profeta. Esse assunto aqui vai mexer com muitas pessoas e assim vai ser complicado. Agora, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque tem várias passagens neste livro aqui que ele vai falar sobre o Alcorão especificamente. Ponto. Então todo mundo se acalma. Tá? Agora, ele vai falar também o que tem de bom e o que tem de ruim. Então as pessoas têm que ter paciência. Este vídeo vai ser separado em duas partes. Tá? A parte de hoje é um vídeo longo. Então vai ter a parte de hoje e depois na segunda-feira a gente continua. Pois bem, na parte de hoje, o que ele vai falar? Ele vai falar mais bem do Alcorão do que mal. Na outra parte ele vai dizer qual que é o problema dentro da religião maior, que seria o Islã. Pois bem, então vamos lá. Agora, ele vai comentar várias coisas aqui importantes e antes de começar eu gostaria de comentar sobre um ponto que ele levantou aqui que eu acho muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com todo mundo. Então é o seguinte, outro dia eu recebi um e-mail, na verdade é um tipo de e-mail que eu recebo recorrentemente, tá? Que é sobre a questão de muitas pessoas falando o seguinte: Afonso, a gente entrou no caminho da Bíblia através do cristianismo, mas a gente percebeu ao longo do tempo, as pessoas dizem, que na verdade é uma história de rabino que diz o seguinte: ah não, tudo isso aí, tudo do que tem no cristianismo é uma invenção e etc. Tal, o que importa é a Torá. Eu sei que a Torá, é lógico, a Torá é importante, a Torá é vida, certo? As leis do Criador. Porém, o Messias, ele é fundamental. Para todas as pessoas que me mandam e-mail, eu respondo sempre da mesma forma. Ok, você recebeu a Torá na sua mão? Recebeu. Você recebeu, certo? Foi por causa de um rabino? Não foi. Quem entregou a Torá na sua mão? Quem que foi que entregou a Torá na sua mão? Foi o próprio Messias. Através de um sacrifício, 2000 anos atrás, imagino 2000 anos atrás, a gente está discutindo essa questão do tempo, aonde ele pagou os nossos pecados com o sangue dele, certo? Então o que acontece? As pessoas elas falam o seguinte: não, mas não tem evidência do Messias no Antigo Testamento. Bom, tá cheio, tá lotado de evidências no Antigo Testamento. Mas eu gostaria de deixar uma que eu gostaria de compartilhar, que está neste livro aqui, e assim é muito interessante. Provérbios 8, versículos 22 a 36. A gente vai ler isto aqui no final. Por que eu estou colocando no início do vídeo? Porque eu não quero deixar esse provérbio aqui perdido lá no fim. A gente vai conversar sobre esse provérbio aqui, mas eu sei que deixando logo no início do vídeo vai ficar mais fácil as pessoas lembrarem. Então, Provérbios 8, versículos 22 a 36. Guarda aí, a gente vai discutir. Se você não tiver mais tempo de assistir mais nada desse vídeo aqui, guarda esse provérbio aqui. Porque as pessoas elas vêm com umas historinhas de assim: ah, eu comecei nisso, mas o rabino lá tem razão, o rabino falou isso, o rabino falou que... Se acalma, ok? Não fica muito emocionado, ok? A Torá é importantíssima, ela é vida, a gente precisa seguir os mandamentos, ponto. Mas quem entregou a Torá na nossa mão, depois de a gente estar todo disperso, todo mundo perdido por aí, quem entregou foi o Messias. Quem passou por aquele sacrifício terrível para a Torá estar na nossa mão foi o Messias. Então guarda esta parte aqui e a gente vai falar sobre ela no final, certo? Pois bem, e lembrando, hoje começa, a gente não vai terminar tudo hoje, a gente termina na segunda-feira. Vamos lá. Ah, sim, estou fazendo a pré-divulgação, o curso desse mês de julho vai ser esse aqui, ó, Casamento Bíblico, nível 1, Conquistando a Força da Harmonia. É um curso que vai ser interessante, vai ter muita coisa aqui. Tudo que está aqui, ao longo do tempo, vai acabar sendo discutido lá no canal Casamento de Verdade. Também vai estar o link abaixo. Esse canal Casamento de Verdade ele vai ser ainda mais amplo, porque a gente vai discutir muitos aspectos dos dias de hoje. O que as pessoas falam nos dias de hoje, o que acontece nos dias de hoje, quais são as estatísticas dos dias de hoje, porque os dias de hoje não são iguais a uma década atrás ou duas, né? As pessoas vêm com algumas lenga-lenga. Ah, mas e isso, mas e aquilo? Pera um pouquinho, isso aí que você está falando era lá atrás, 30 anos atrás, hoje é diferente. Então, ou seja, a gente vai olhar lá no canal Casamento de Verdade o que a gente está vendo hoje, nos dias de hoje, e vamos discutir isso aqui também, tudo sobre o casamento bíblico. Pois bem, agora vai ter esse curso aqui, estou fazendo a pré-divulgação, é um
curso interessante pra caramba. Tô colocando nível 1 porque provavelmente vai ter mais cursos desse tipo aqui. Não no mês que vem, não no outro mês, talvez a cada 3, 4, 5, 6 meses, eu não sei ao certo. Mas vai ter muita informação lá no canal Casamento de Verdade. Pois bem, então vamos lá. Sim, quem tiver interesse na área de membros, a área de membros custa $7 por mês, você tem acesso a todos os cursos do canal, certo? Incluindo o do mês, que é este aqui, Casamento Bíblico. Pois bem, vamos lá. Vamos começar aqui, o falso profeta. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, diz: Mas a besta foi capturada, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais milagrosos em seu nome. Com esses sinais, ele iludiu aqueles que receberam a marca da besta e adoraram sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de enxofre ardente. Bom, em Babel, houve um falso profeta que mudou o futuro da humanidade por meio da reintrodução das ciências espúrias. Quem foi esse falso profeta credenciado como fundador das religiões místicas da Babilônia e do Egito em Babel? Quem foi? Pois bem, esse ícone místico rebelde e reticente, santo padroeiro da alquimia, era, é claro, Hermes, o santo padroeiro da alquimia. Da mesma forma, Enoque, o mau, foi o falso profeta para a raiz da religião mística e da catástrofe durante a época pré-diluviana. Portanto, se os últimos dias incompreendidos devem fazer parte, vamos dizer assim, ser similares, emular estranhamente os tempos antigos, como o futuro falso profeta introduzirá, imporá e então conduzirá a religião universal do tempo do fim. Como é que ele vai fazer isso? Pois bem, deve-se olhar com medo para essa religião espúria do tempo do fim, ocupando o centro do palco por meio da corrupção e reorganização de um cristianismo destruído. Sabemos que isso deve acontecer porque em Apocalipse descreve essa religião futura e seu líder da seguinte maneira. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 14. Olha só. Ele tinha 2 chifres de cordeiro, mas falava como dragão. Ele exerceu toda a autoridade da primeira besta em seu favor, e fez a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cuja ferida fatal havia sido curada. E ele realizou grandes e milagrosos sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à vista dos homens. Por causa dos sinais que recebeu poder para fazer em favor da primeira besta, ele ganhou os habitantes da terra. Pois bem, a besta com 2 chifres, como um cordeiro, é conhecida como falso profeta. Ele liderará a futura religião da Babilônia. E o dragão representa o capeta, Satanás. A besta com 2 chifres, como um cordeiro, simboliza um líder cristão espúrio, pois essa besta vulgar fala como um dragão, marcando sua verdadeira natureza. Essa besta fala a doutrina da Babilônia e a teologia panteísta introduzida pela primeira vez na era dos dragões e néfilins. A futura Babilônia se ocultará habilmente por trás de uma forma pervertida e alterada de cristianismo. Ele está colocando isso da seguinte forma, pessoal. Vamos pensar um pouco aqui. Como que pode se criar uma religião universal? Bom, ele tá colocando aqui como se fosse algo mesclado com o cristianismo. Eu penso que se a gente tiver muito tempo pela frente, isso aí vai estar mesclado com a ciência. Ok? Eu penso que vai ser com a ciência. Ele pensa que vai ser com o cristianismo. Ok, vamos continuar aqui. A segunda besta descrita nessa profecia é o notório anticristo. A futura religião universal deve primeiro se infiltrar e então corromper o cristianismo dominante antes de se espalhar para o resto das religiões mundiais, dando-lhe assim uma aparência cristã universal. Por que ele está falando isso? Porque ela tem que passar desapercebida. Ela não... Vamos lá. Se você quiser fazer uma religião universal, ela tem que passar assim, meio que, boa para todo mundo. Eu ainda penso que a melhor forma de você passar uma religião desapercebida é a forma como eles já fizeram. Ou seja, o que é a ciência hoje? A ciência é uma religião, você pode não gostar disso, é uma religião. Você entra numa faculdade, certo? De algo de ciência, você vai ver os vitrais religiosos lá dentro, você vai ver os santos deles lá. Por exemplo, na faculdade de astronomia tem a Urânia. Urânia, tem vitrais da Urânia. Porque alguém que em tese só quer ver números, etc. Tem um vitral de um deus grego, uma deusa grega. Por quê? Vai pensando aí.
Então assim, eu penso que já se infiltrou. Ninguém percebe que é uma religião. Vai passando batidas, não, isso não é uma religião. Não, imagina. Vai pensando aí. Mas ele está colocando esse ponto de vista aqui, também é válido. Então a gente vai continuar aqui, vamos lá. No futuro, a religião prostituta será liderada por um dos personagens mais vilões da época adâmica, o falso profeta. Esse personagem iníquo, descrito como a besta do Apocalipse 13, será reverenciado para ser um dos grandes profetas de todos os tempos. Ele será respeitado como Moisés em estima e pompa. Seu papel será o do falso Elias. O falso profeta foi comissionado para limpar o caminho para a entrada do falso Messias. Ele, astuciosamente, usurpará a identidade de Elias e sua sagrada comissão como um sinal da vinda do Messias. Pois bem, e aqui está o pessoal que vai seguir o falso profeta, né? Aqui está o falso profeta, né? Já vestido da morte, e aqui são as outras pessoas, incluindo aqui com livros na mão. A gente não sabe se é a Bíblia ou se qualquer outro livro. E o pessoal tá pensando que tá abafando aqui. A gente quer o certo, a gente tá abafando, tá super abafando. Dá pra perceber aqui, é só colocar o óculos da verdade que você vai ver que os caras estão abafando pra caramba. Uau! Vai vendo? Olha só. Assim como João Batista veio no espírito de Elias, quando abriu caminho para Yahusha no deserto e apresentou ele ao mundo, o falso profeta será equipado com poderes sobre-humanos para iludir a população a aceitar suas credenciais falsas. Ele realizará grandes e milagrosos sinais e milagres, até mesmo fazendo descer fogo do céu. Bom, se for pela televisão, não tenha dúvida que todo mundo vai acreditar, ok? Tranquilo, tranquilo. Ninguém percebeu que os filmes têm um monte de efeito especial, ninguém percebeu. Mas se alguém chegar e fizer assim, ó, e aparecer na televisão, todo mundo acredita. Não tem discussão, ponto. Bom, continuando aqui. O futuro Hermes será um mago diferente de qualquer outro que nossa geração tenha testemunhado. Ele será muito convincente. Bom, com a televisão você consegue convencer qualquer um de qualquer coisa, não é isso? Pois bem, continuando aqui. Tá aí, ó, o grande mágico. Tirando fogo da mão. As pessoas acreditam em cada coisa. Vamos lá. Seus poderes serão apoiados por manifestações magistrais e todos os sinais alucinantes que os anjos caídos podem reunir. Bom, o objetivo geral, tanto do falso profeta quanto da falsa religião, será trazer a coroação do falso Messias, o novo Nimrod. Antecipe que este futuro Hermes redescobrirá e reintroduzirá o conhecimento perdido de Atlântida, Enoque, o mal, e Babel. Este herético Hermes do futuro será acompanhado por todas as formas de magos e sábios modernos. Magos e sábios modernos. Eu consigo imaginar quem são. Consigo imaginar. Vamos lá. Esses magos reverenciados como falsos profetas de vários níveis, abre aspas, pois falsos messias e falsos profetas aparecerão e farão grandes e milagrosos sinais para enganar os eleitos. Se isso fosse possível, certo? Como o Criador não vai permitir, isso não vai acontecer, mas enganaria até os eleitos. As manifestações modernas de feitiçaria magistralmente realizadas pelos magos modernos prevalecerão e podem incluir o engano alienígena. Tudo será projetado para persuadir e enganar essa geração biblicamente ignorante, tecnologicamente avançada e rebelde a abraçar a chamada religião iluminada, que abrange todas as religiões, incluindo as monoteístas. Ok, vamos lá, pessoal. Se a maioria das pessoas elas vão ser enganadas, a gente tem que entender que as religiões monoteístas também vão estar dentro da jogada, certo? Por quê? Porque as religiões monoteístas elas representam um número muito grande de pessoas, portanto elas têm que estar lá dentro. Ok? A unificação religiosa proposta na profecia do tempo do fim é um impedimento para muitos confiarem, pelo menos é para quem não acredita no que deve acontecer nesta geração terminal. Ele entende que tudo vai acontecer agora, nesta geração terminal, e é por isso que ele imagina que vai ser algo que tenha relação com o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é uma das maiores religiões, é uma religião assim mais paz e amor, etc, tal, inclusiva, o pessoal usa assim esses termos. Então ele pensa que vai ser no cristianismo. Eu penso que se nós tivermos muito tempo pela frente, não vai ser exatamente o cristianismo. Vamos lá. Hoje em dia o pessoal está aplicando medicamentos nas pessoas.
todas as religiões são favoráveis, todas as três principais, judaísmo, cristianismo e islamismo, todas as três. Todas elas estão alinhadas, basicamente, certo? E assim, a Terra é uma bola, pronto, as três estão alinhadas, a Terra é uma bola, né? Tem algumas vertentes das três religiões que dizem assim, não, isso não faz sentido biblicamente. Tem algumas vertentes, mas a gente sabe que a maioria tem uma direção. Pois bem. Vamos lá. E lembre-se, na Bíblia não diz assim, a maioria das pessoas vão ser salvas, não é isso? Não diz assim, quase todo mundo, não é isso, né? Continuando. No entanto, todas as religiões panteístas poderiam ser facilmente unidas sob uma única bandeira ou religião guarda-chuva, simplesmente porque todas estão inseridas na mesma religião original espúria de Caim. Mesmo as religiões orientais, do hinduísmo e do budismo, são derivadas da Babilônia. Isso aqui é fácil de juntar e a gente já viu, por exemplo, que no CERN, na entrada do CERN, tem lá a deusa, o deus Shiva de não sei quantos braços indiano. Né? A gente vê, mas ele ainda coloca assim, dessa forma. Então, vamos lá. O hinduísmo foi um ramo do misticismo babilônico replantado na Índia por meio dos arianos da Pérsia, enquanto o budismo foi originalmente um novo rebento do hinduísmo. Este termo aqui, ó, Pérsia, marca aí, ó, marca aí. Porque assim, a gente tem que entender que existem dois povos que seguem, por exemplo, a religião islâmica, ok? Tem os árabes e tem os persas. São dois povos diferentes, eles nem se bicam. Então vamos lá. Os árabes, eles são descendentes de Ismael, certo? Vem de Abraão. Pois bem, já os persas, esse é outro povo diferente. O Irã, lembre-se, ele é persa. O Irã é persa, é a Pérsia. A Arábia Saudita são os árabes. São dois povos diferentes, ok? Tudo bem, continuando aqui. Gary K. afirma em seu livro En Road to Global Occupation que todas as religiões orientais remontam à antiga Babilônia através do hinduísmo e do budismo. O hinduísmo hoje influencia o subcontinente indiano, enquanto que o budismo influencia o Sri Lanka, no Tibete, China, sudeste da Ásia e Japão. As religiões monoteístas também estão todas enraizadas na mesma divindade, com o judaísmo sendo a religião raiz, certo? Todas as religiões monoteístas, que é o judaísmo, cristianismo e islamismo, elas têm a mesma origem, certo? Pois bem, vem lá de Abraão. O cristianismo é uma ramificação do judaísmo. Lembre-se disso, porque na época do Messias, todos os que a gente poderia chamar de cristãos, eles eram judeus, certo? Então vamos lá, na verdade, hebreus. Então, o cristianismo é uma ramificação do judaísmo, cumprindo a profecia judaica. E, é claro, o Islã é um tiro verde, que proclama o monoteísmo focando principalmente no julgamento. No entanto, elementos radicais e fascistas do Islã consideram as palavras e leis originais do Criador corrompidas pelo povo de Judá, mas reformadas e divinamente reintegradas sobre o seu inspirado profeta Maomé. E aqui vem um ponto. Neste vídeo aqui, ele vai estar colocando algumas coisas aqui que alguém vai começar a girar a baiana aí. Sabe o giro daquela saia, etc. Tal. Pessoal, vai começar a reclamar porque ele vai falar bem do Alcorão. Mas, no próximo vídeo, ele vai complementar mostrando o que está errado. O que veio errado junto. Não com o Alcorão em si, mas o que veio errado com a filosofia. Tem uma coisa que é a filosofia da religião e a outra coisa são as escrituras da religião, são diferentes. Ele diz assim, a escritura do Islã não tá boa, ela representa muitas coisas que estão lá no Novo Testamento e Antigo Testamento. Agora, a filosofia por trás, ela está separada, ela não está integrada, ela foi inserida posteriormente. Ele vai explicar isso. No próximo vídeo a gente vai discutir esse assunto. Por enquanto vamos continuar aqui. Vamos lá. A verdade é que o Alcorão, literal, não descarta o Antigo Testamento, olha só, literal, nem descarta o Antigo Testamento ou os Evangelhos do Novo Testamento como corrompidos. A escritura do Alcorão, entregue a Maomé pelo anjo Gabriel, apoia firmemente a exatidão e legitimidade das duas escrituras anteriores e reforça essas escrituras com testemunhos paralelos e narrativas dos mesmos eventos, com ainda mais detalhes em alguns casos. O Alcorão testifica como um companheiro ou terceira escritura, em completa congruência com as duas primeiras, observando que os verdadeiros santos que acreditam na Torá e nos Evangelhos também acreditarão
nas palavras que estão lá no Alcorão. Olha só. Na verdade, o Alcorão testifica sobre a Imaculada Concepção da Virgem Maria. Olha só, para começar, o Alcorão ele coloca que o Messias nasceu de uma virgem. Ponto. A crucificação do Messias está lá no Alcorão também, que o pessoal tanto reclama. E a sua ressurreição está no Alcorão também. Testifica que Yahusha realmente era o Messias profetizado. Está no Alcorão. O Alcorão objeta veementemente apenas a noção de que o Criador pode, de alguma forma, ter copulado com Maria, pois ele só precisa falar a palavra, e isso acontece, assim como Adão foi criado, ou seja, simplesmente com a palavra. Não precisa ter, como diz aqui, ó, o Corão, ele rejeita veementemente a noção de relação, percebe? Só a palavra. Ou seja, já foi colocado o embrião inteiro lá dentro, só com a palavra, foi criado lá dentro o embrião. Não teve relação. Eu acho que isso aqui é razoável, certo? Todo mundo deve entender isso. Bom, e nesse espírito em sua escritura, o Alcorão testifica que Yahusha era o verbo feito carne, assim como João e Apocalipse também testificam. A palavra que estava com o Criador desde o princípio, a palavra por meio da qual todas as coisas foram feitas na criação. O Messias, ele é difícil de classificar. Um ser que agora está sentado à direita de Yahweh, está lá em espírito desde o princípio, por quem Yahweh criou todas as coisas. Respeitosamente colocado, creio que Yahweh fala por meio da sua palavra, que é Yahusha, assim como esta conclusão é refletida em Gênesis capítulo 1, versículos de 1 a 31. E disse Yahweh, a palavra, ou seja, o Messias, certo? Haja. Pois bem, e todas as coisas foram então criadas. Concluo que Yahusha é a palavra de Yahweh, assim como Yahweh criou todas as coisas pela sua palavra, ou seja, pelo Messias. Abre aspas. Mas nos últimos dias nos tem falado por seu Filho, de quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio da qual ele fez o universo. Está em Hebreus capítulo 1, versículo 2. Assim Yahweh e Yahusha estão em perfeita união, e ainda assim a palavra de Yahusha é de alguma forma distinta de Yahweh, que tentarei explicar, ele vai dizer aqui, estou simplesmente colocando o que está no livro, certo? Logo, a palavra Yahusha e o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, aparecem para nós como maiores manifestações de Yahweh, que operam em uníssono, operam conjuntamente, mas separado dele ao mesmo tempo. Nesse sentido, a imagem de Yahusha como o ramo de Yahweh seria precisa e exata. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho é o resplendor da glória do Pai e a representação exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de providenciar a purificação dos pecados, ele se sentou à direita da majestade no céu. Bom, olha isso aqui. Ele, Yahusha, é a imagem do Criador invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Se o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, e a palavra são, de alguma forma, extensões ou ramos de Yahweh, que é o Espírito, então toda a Escritura e todo o monoteísmo são de fato congruentes. Quer os vários sistemas de crença institucionalizados e divididos reconheçam isso ou não. O fulano aí não reconhece, que eu não reconhece. Ele reconhecendo ou não, fato é fato, ok? Continua aqui. O Alcorão, portanto, testifica como uma testemunha paralela do Espírito Santo e da Palavra, onde Yahusha se tornou o Messias, mas que Yahweh, o Espírito Santo e o Messias são de alguma forma separados, mas indistinguíveis. Eles são separados, mas ao mesmo tempo são indistinguíveis. Vamos lá. O apóstolo João vai além. No princípio era o Verbo, e a palavra estava com Yahweh, e a palavra era ele. Ele estava com Yahweh no princípio. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos de 1 a 3. E, abre aspas, Apocalipse capítulo 19, versículos 14 a 15. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do único, que veio do Pai, cheio de graça e verdade. Ninguém jamais viu a Yahweh, mas o único que está ao lado do Pai o deu a conhecer. Esse trecho foi de João, capítulo 1, versículos 14 a 18, depois vem o Apocalipse. Ele,
O Messias está vestido com manto ensanguentado e seu nome é a palavra de Yahweh. Ele é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Yahweh. Apocalipse capítulo 19, versículos 14 a 15. Pois bem, o livro de Provérbios do Antigo Testamento vai ainda mais longe. Agora preste atenção, Provérbios, ok? Está no Antigo Testamento. Yahweh me trouxe como a primeira de suas obras, antes de suas obras da antiguidade. Fui designado desde a eternidade, desde o início, antes que o mundo existisse. Quando não havia oceanos, eu nasci. Quando não havia nascentes com águas abundantes. Antes que as montanhas estivessem assentadas no lugar, antes das colinas eu nasci. Antes que ele fizesse a terra, ou seus campos, ou qualquer parte do pó do mundo, eu estava lá quando ele colocou os céus no lugar. Então eu era o artesão. Eu era o artesão ao seu lado. Eu me enchi de alegria dia após dia, regozijando-me, sempre em sua presença, regozijando-me em todo o seu mundo e me deleitando com a humanidade. Agora então, meus filhos, ouçam-me. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Bem-aventurados. Está onde? Provérbios, presta atenção. Pois quem me conhece encontra a vida e recebe a graça. Presta atenção. Quem me conhece encontra a vida e recebe a graça. A graça já está aqui, lá em Provérbios, a graça. Quem está falando de graça lá em Provérbios, no Antigo Testamento? Vai vendo. Mas quem não consegue me encontrar, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Está lá em Provérbios capítulo 8, versículos 22 a 36, que eu coloquei lá no início do vídeo, ok? Impressionante. Vamos lá. Colossenses apoia a minha afirmação, diz o autor, de que a palavra Yahushua é um ser distinto ao mesmo tempo que apoia Provérbios 8. Abre aspas. Crescendo no conhecimento de Yahweh, sendo fortalecido com todo o poder de acordo com seu poder glorioso, para que você tenha grande perseverança e paciência, e alegremente agradecendo ao Pai, que o qualificou para compartilhar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe ao reino do Filho que ele ama, em que temos a redenção, o perdão dos pecados. Ou seja, você vê aqui, é o Pai e você vê o Filho, certo? Duas, vamos dizer assim, o Criador, o Messias, ele é uma manifestação do Criador, é uma manifestação, da mesma forma que o Espírito Santo é uma manifestação, certo? Ou seja, está conectado a ele, é uma conexão. Vou dar um exemplo fácil aqui. Vocês estão ouvindo minha voz, certo? Ok. Agora, a minha voz, ela não sou eu, mas ela faz parte de mim, correto? Vamos supor, a minha mão, ela não sou eu, ela é menor do que eu, certo? Mas ela faz parte de mim, ela é importante. Eu uso a minha mão para fazer coisas, certo? Eu uso minha voz para falar coisas. Então, o Criador, ele tem uma manifestação. Essa manifestação que a gente vai falar como verbo é o Messias. Mas eles são separados, certo? Por exemplo, o Messias, quando ele diz assim, ninguém sabe o tempo do fim, só o Pai. Nem os anjos, nem ele, só o Pai. Ou seja, se só o Pai sabe, e ele está falando que só o Pai sabe, ele não sabe, ou seja, o Pai que sabe, ele é uma manifestação do Pai, mas é uma manifestação menor, certo? Como minha mão é uma manifestação menor de mim, ela é importante, faz parte de mim, mas ela é uma manifestação menor, certo? Com grande importância, certo? Pois bem, está conectado a mim. Ok. Ele é a imagem do Criador invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois por ele, a palavra, Yahushua, todas as coisas foram criadas, as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam governantes, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, a palavra, Yahushua, é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio e o primeiro nascido dos mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Ele foi o primeiro nascido dos mortos, em tudo ele tem supremacia. Pois bem, porque Yahweh se agradou de que toda a sua plenitude habitasse nele, o verbo Yahushua, e por meio
dele reconciliar-se todas as coisas, sejam as coisas na terra ou as coisas dos céus, fazendo a paz pelo seu sangue derramado sobre a cruz, tá? Em Colossenses capítulo 1, versículos de 11 a 20. Um ponto aqui para as pessoas que dizem o seguinte: não, o cristianismo é uma invenção, etc. tal. O ponto é o seguinte: nas leis da Torá, se você quebrar algumas leis, você está cortado do povo, ok? Acabou ali. Pois bem, desde o tempo que os hebreus eles foram espalhados pelo mundo, desde esse tempo que eles foram espalhados, já passou muito tempo e várias gerações cometeram pecados que cortaram todo mundo dali. Não sobrou mais nada. Todo mundo teve algum momento, algum antepassado que quebrou a aliança. E quebrou, a gente sabe disso, muitas pessoas nem sabiam que tinham que seguir os mandamentos, então quebrou. Quem que vai restaurar isso? Quem que vai restaurar? Quem que vai restaurar a aliança? Quem que vai restaurar o pacto? É o Messias? A gente precisa dele para restaurar o pacto, certo? Pois bem, continuando aqui. Sim, próximo capítulo, continua. Esse assunto aqui ainda vai ficar mais interessante. A gente agora vai falar, ele já falou, nesse vídeo aqui ele falou bem do Corão. No próximo vídeo ele vai falar sobre a filosofia islâmica, que é diferente do texto. Tá? As pessoas elas confundem as duas coisas. Elas pensam, é tudo abominável. Calma. Tem algumas coisas interessantes que ele vai discutir aqui. A gente presta atenção. Se não for bom, a gente descarta. Mas, aparentemente, assim, esse cara é um grande estudioso. Gostei do ponto de vista dele. É um ponto de vista, assim, de uma pessoa que está analisando as coisas de forma bastante centrada. Sem essa questão, assim, isso e aquilo, eu não concordo antes de te ouvir, etc. Eu acho que assim, ele está colocando aqui, gostei desse ponto de vista. Eu comecei, uma vez eu li uma parte do Corão, eu olhei assim, eu não vi nada demais, eu não vi porque as pessoas estavam brigando tanto por causa disso. Até a parte que eu li, eu falei, não tá nada demais. Mas alguém falou pra mim assim, mas é que o final é diferente do início. Eu falei, eu não li o final realmente, né? E aí eu perdi, tá? Em alguma caixa cheia de livro por aí, mas... ele colocou aqui, eu vi a questão no Corão na época que eu comecei a dar uma analisada nele, a questão da Virgem Maria estava lá, entendeu? Tinha várias coisas, estava lá, o Messias estava lá. Então assim, tem algumas coisas interessantes, eu acho que assim dá pra... Agora, um ponto aqui, de novo, pro pessoal que começa a seguir as leis e depois fala o seguinte, não, o Messias é uma invenção porque um rabino XPTO falou. Os rabinos eles falam um monte de coisa, tá? Primeiro que um rabino em XPTO dos mais importantes, que até hoje é considerado um dos mais importantes, que é o Rabi Akiva, tipo assim, o cara falou lá que o fulano era o Messias lá no ano sei lá quanto e pimba. Depois passou não sei quanto tempo, os caras foram lá e falaram, não, é aquele cara é o Messias. Pegaram o Messias pra eles e o cara se converteu pro Islã. É complicado, entendeu? Então, tipo assim, você ouve, você aproveita alguma coisa, às vezes sai alguma coisinha, mas o pessoal, assim... complicado, ok? Não dá pra simplesmente cair nos contos que o pessoal fala. Ou seja, segue os mandamentos e lembre-se, se você não é de uma família já muito antiga, judaica, etc, tal, quem entregou a Bíblia na sua mão, ela só chegou na sua mão porque alguém morreu numa cruz e derramou sangue para que esse livro tá nas suas mãos. Esse livro que a gente chama de Bíblia, na verdade, a Torá, a parte dos mandamentos principalmente, diz que a Torá é vida. Quem te entregou a Torá? Quem te entregou a Torá foi o Messias. Ou seja, ele te entrega a vida, ok? Pois bem, vamos lá. Finalizando, pré-divulgação do curso de julho. Não terminei ainda, tá quase lá. Talvez mais uma semana, talvez duas. Casamento Bíblico nível 1. A gente vai começar a falar sobre o assunto. Esses assuntos aqui também estão sendo tratados no canal Casamento de Verdade. Lá vai ser assim muito extenso, com muitas estatísticas, muitas coisas. A gente vai abrir a discussão bastante para a gente entender como o capeta enganou todo mundo sobre muitas coisas que as pessoas acreditam hoje. Inclusive, outro dia chegou... Deixa eu contar duas coisas rápidas aqui. Chegou nesses dias um comentário lá no canal Casamento de Verdade de um globaloide, né? E o globaloide chegava e falava assim, esse pessoal da Terra plana agora tá falando isso. E eu fiz um vídeo que eu falei o seguinte, olha, a função principal da mulher é cuidar dos filhos da casa. Nada demais, só isso. Falei isso, basicamente.
E aí chegou lá o cara, professor, não sei o que, etc. Tal. É legal isso, né? O pessoal, eles têm que colocar, deixa eu só deixar uma cutucada pros caras, eles têm que colocar o título na frente do nome deles, né? Professor fulano de tal. Não sei se vocês percebem, eu não coloco, eu não falo que eu sou professor nem nada do tipo, certo? Tem aula na USP, mas não fico falando professor não sei o que. Mas todo mundo me chama professor. Eu não preciso colocar o título, percebe? Eu não preciso. Porque quem ensina é chamado pelo que ensina. Mas as pessoas, elas pegam, elas querem um título, elas querem, eu sou... Pessoal, eu não chamo nenhum professor que não me ensinou de professor, ok? Quem me ensina, esse cara é meu professor, me ensinou, etc. Tal. Quem não me ensina, se o cara tá ensinando pro fulano, eu não sei quem tá ensinando, não vou chamar nada disso, sabe? Pois bem, então o cara tava lá nervosão e falou assim, os caras que falam isso, de que as mulheres têm que estar mais cuidando dos filhos e etc. Tal, são os piores. Só que, se vocês forem ver nos comentários do vídeo lá, todas as mulheres estão falando a mesma coisa. Olha, é importante pra caramba. As mulheres entendem que esses caras aí, eles são extremamente machistas, no sentido assim, eu sei o que é certo para as mulheres têm que trabalhar. Sei. E quem defende a posição de que a mulher deve cumprir o seu papel, esse aí que é o machista. Esses caras são muito hipócritas. Teve um cara, deixa eu contar mais uma aqui rápido, jogo rápido. Eu recebi um e-mail da esposa de um globaloide aqui do canal, ok? A esposa de um globaloide, inclusive foi bloqueado, um globaloide bloqueado aqui do canal, que não fala mais, escreveu muita baixaria, perdeu, não pode nem falar. A esposa do cara mandou um e-mail pra mim, dizendo o seguinte, olha, o meu marido aí não gosta de você, o cara te odeia, etc. Mas ela falou assim, fique sabendo que foi por causa de um dos vídeos seus que eu não me separei do meu marido, do globaloide, vai vendo aí. Então, ou seja, o capeta, ele engana as pessoas, ok? Aí as pessoas, elas vão lá, vestem e defendem as doutrinas do capeta. A pessoa nem percebe que o que ela defende é ferrar ela mesma, certo? Vai ferrar filho, vai ferrar o marido, esposa, todo mundo, a sociedade como um todo. Porque a sociedade, então, depois recebe um monte de crianças cheias de problema e jovens cheios de problema. Agora, as pessoas não percebem isso. O que a gente está tentando fazer lá no canal Casamento de Verdade é recuperar essa discussão do casamento de forma bíblica. Neste curso aqui, que vai acontecer agora nas próximas 1 ou 2 semanas, vai começar aí mais pra frente, eu estou fazendo a pré-divulgação, a gente vai falar bastante sobre vários pontos, a gente vai entrar bastante a fundo em alguns pontos, e é um assunto interessante, Depois eu vou dar um jeito de divulgar mais este curso aqui, e vai ser legal, esse curso aqui está ficando muito legal. Então, ou seja, todos os problemas que, por exemplo, hoje em dia é muito comum em relacionamento, tem alguns problemas que são comuns, né? Não preciso falar que vai ter lá vídeo explicando sobre os problemas das redes sociais nos casamentos. Não preciso falar isso, é óbvio, né? Não preciso falar o problema do dinheiro nos casamentos. Não preciso falar do problema das pessoas terem mais do que uma carteira no casamento. A mulher tem uma carteira, o marido tem uma carteira, ou seja, contas separadas. Não preciso falar sobre isso, que é óbvio, né? E é lógico, nem preciso falar que vai ter um vídeo lá de 10 horas sobre sogra, né? Ou seja, muitas coisas que tem de problemas do casamento a gente vai abordar neste curso aqui. Depois, é lógico, a gente vai refinar e vai insistir nisso no canal Casamento de Verdade. Vale a pena. O canal tá lá, certo? Quarta-feira, toda quarta e domingo tem vídeo. Toda quarta e domingo tem vídeo. O vídeo desse domingo vai ser sobre uma pergunta que muitas pessoas fazem sempre. Porque é assim, o casamento não começa na hora do ato pim-pim-pim, pimba-pimba? Não começa lá, certo? Não começa. A gente vai falar sobre isso no domingo. Pois bem, pessoal, e para quem tiver interesse na área de membros, tem todos os cursos que eu coloco aqui todos os meses, tá lá na área de membros, custa $7 por mês, é um valor, nossa, bastante razoável pela quantidade de curso, certo? Isso aqui, se fosse outra pessoa, poderia estar colocando um valor assim 100 vezes maior aqui, para ter acesso a todos os cursos. Olha, $7 por mês. Você tem acesso a todos os cursos do canal, incluindo o curso do mês, vale a pena. Bom, pessoal, a gente finaliza por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.